Ei, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, como vocês estão? Bora para mais um vídeo aí do nosso canal. Se você é novo aqui no canal, bora se inscrever. Se você gostou do vídeo também, comenta aí, curte. Então, gente, tô aqui gravando mais um vídeo no canal, né? E tá sendo atípica essa semana aqui em casa. Queria falar com vocês, tá sendo atípica a semana aqui em casa porque meu marido tá trabalhando na parada, que tá tendo lá no serviço dele, então ele tá trabalhando à noite. Aí ele tá trabalhando de 7 da noite às 7 da manhã, todos os dias da semana. E aí fica uma loucura, gente, eu não sei aí na casa de vocês se já aconteceu isso, mas aqui em casa fica uma loucura quando isso acontece, porque eu tenho uma criança, né, eu tenho o Davi, e eu evito o máximo fazer barulho durante o dia. Então, as minhas coisas aqui em casa ficam uma bagunça e eu começo a arrumar a casa à noite depois que o Davi dorme também, né, depois que ele vai pro serviço, não, depois que o Davi dorme. Aí tem uma loucinha aqui na pia pra lavar, que eu deixei mesmo porque eu queria gravar o vídeo hoje pro canal, e eu falei assim, ó, vou esperar o Davi dormir, e assim eu lavo essas louças conversando aí com os inscritos do canal. Então, bora comigo? Almoço, tá, gente? Essas vasilhinhas que tá aqui, todas são do almoço. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não tinha costume de lavar vasilha à noite, eu não tinha costume de deixar minha cozinha limpa à noite, não. Eu, do jeito que ficava, eu não tava nem aí, ia dormir. Só que depois que eu peguei esse hábito, eu não consigo mais deixar minha cozinha sem lavar vasilha à noite, sem guardar. Pelo menos lavar. Não precisa ser, tipo assim, guardar no mesmo dia, não. Mas é bom. Esse dia que eu não guardo, não, vou falar a verdade. Mas lavar eu não consigo mais deixar. Parece que no outro dia, quando eu levanto que a cozinha tá com aquele tanto de vasilha, nossa, Jesus. E aí, gente, como que é que... O que funciona aí pra vocês quando seus maridos... Não sei se tem gente aí que marido que trabalha à noite e durante o dia ele tem que dormir, descansar. Como que funciona? Porque aqui em casa nada funciona. Pra falar a verdade, nada funciona. Eu tenho uma mania de querer fazer as coisas quando eu tô só. Entendeu? Eu não consigo, gente. Parece uma coisa que me atrapalha. Quando eu tô só em casa. Parece uma que atrapalha a gente, né? Não sei porque eu tenho essa impressão. Toda vez que ele tá em casa, é a mesma coisa. Parece que as coisas não fluem direito do jeito que tinha que fluir, né? Eu sou assim, eu tenho uma amiga que também é assim, tá? Ela fala comigo, olha, quando meu marido tá em casa, eu não consigo fazer nada. Não consigo, gente. E eu tenho um pouquinho desse sabão aqui, eu tenho mais sabão ali, esse sabão tem só pra fazer, é ótimo. Eu amo lavar a vasilha com ele, fica melhor do que com detergente, pra falar a verdade. E aí, gente, eu queria falar o seguinte, no vídeo passado, eu não vou usar detergente, muito detergente em vasilha não, tá, gente? Mas vai com sabão mesmo. Eu falei pra vocês que eu ia contar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, né? Porque, pra vocês me conhecerem melhor, enfim. Antes de contar, hoje é meu aniversário, tá? Eu acho que ainda é, deve ser uns 11 e pouquinho. Primeiro, ficando mais velha, fiz 29 anos. 29 anos, quem diria? Eu cheguei, graças a Deus, estamos aí firme e forte. Eu queria contar com vocês aqui. Eu sou de Minas Gerais, eu nasci, fui criada em Minas, não mudei para o estado. Morei numa cidade próxima, à Bahia. Eu quase divido mesmo com a Bahia lá. A cultura do povo lá é baiana, não é muito nova cidade. Morei 2 anos e ficarei aprendendo aqui. Mas, na Belo Horizonte, fui criada a maior parte da minha vida em Neves. Tenho uma irmã, é de pai e mãe, que é meu irmão Roberto, e tenho a minha irmã, que é filha só da minha mãe. O nome dela é Jéssica. Ela já tem filha, tem uma sobrinha, né? A Emma. Isso foi criado. Vida simples, uma vida simples, normal, mas uma vida boa, onde meus pais me deram educação, me deram o que podiam me dar na época, né? E é isso, gente. Fui crescendo, tive as minhas rebeldias, teve uma época que eu saí da escola, não quis estudar mais. Fui crescendo, amadurecendo, brincava de assim. Eu fui uma adolescente um pouco rebelde, confesso. Bem toda, sabe? Mas, com o tempo, a gente vai crescendo e vai aprendendo que as coisas não são do nosso jeito, que as coisas não foram feitas para ser do jeito da gente. E é isso. Depois de trabalhar, né?
Comecei a trabalhar com 16 anos, foi na época que eu mudei da cidade, quando a minha mãe e meu pai se separaram. Eles não foram casados, são doentes, então separados. Com 16 anos. Eu fui morar nessa cidade, chamada Leite. E lá eu peguei meu primeiro trabalho. Eu trabalhava de babá, cuidava de 3 crianças, ganhava R$300. Eu trabalhava praticamente 12 horas, né? No meu dia, né? R$300. Foi em meados de 2012, 2011. E fiquei lá até os meus. Até meus quase 18 anos. Eu fui pra lá, ainda eu ia fazer 16. E voltei, uns 2, 3 meses para 18 anos. Quando voltamos, minha mãe morou, ainda meu pai um tempo, quando a gente voltou, e eu consegui um emprego de telemarketing, uma empresa chamada Contex. Eu prestava serviço, a empresa prestava serviço para e eu trabalhei lá. Trabalhei lá por 2 anos, foi 3 anos. Trabalhei, a empresa acabou fazendo contrato em Minas e foi para o Nordeste, e aí eu fiz direitinho por esse motivo. E aí, minha vida eu trabalhei em telemarketing, gente. Eu trabalhei em cliente de meu cliente lá, né? Como aqui, pelo WhatsApp. As empresas de telemarketing têm, aí eu trabalhei na Mundial, que estava perto da Praça 7, trabalhei na ST, que estava ali no Alagoinha, e trabalhei também na Alma Viva, que ficava ali na região do Barreiro. Antes disso tudo, eu não conheci meu esposo ainda, porque eu fui conhecer meu esposo um pouquinho antes de 2017, que eu conheci ele, o John. O nome dele é John, vontade de falar esposo. Aí conheci o John nos meados aí de 2016, por aí, conheci ele, a gente só conversava, a gente não namorava nem nada, porque eu tinha um relacionamento, ainda era um relacionamento não tinha não cabe aqui dentro. E aí conheci o John. Combinamos de sair em 2017 e desde então estamos juntos. Casamos em 2019. E aí foi nessa uma parte da minha vida que eu comecei a conhecer mais de Deus. Comecei a morar com o John, eu não tinha nenhum, assim, eu dizia que era católica, né, gente? Mas eu ia algumas missas, quando eu trabalhei na Mundial, ali próxima à Praça 7, eu ia muito ali naquela igreja central, assistia as missas praticamente quase todo dia, mas não era aquela coisa, assim, sabe? E até que eu conheci, né, a família do John, toda evangélica, eles são da Assembleia de Deus. E aí eles começaram a falar do Senhor. Começaram a falar a palavra, começaram a plantar a sementinha, né, no meu coração. Eu comecei a ter mais vontade de aprender sobre a palavra, conhecer mais a Deus. E vi as maravilhas que ele fazia, as histórias bonitas, né, quando a gente chega no mundo, que a gente não tem uma visão sobre a religião, enfim, a gente não liga muito para isso. Eu falo porque eu já fui uma pessoa que nunca tive esse negócio de, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer como que é, a fundo, porque a minha família também não era religiosa, né? E eles começaram a falar, né? De Deus, começou a mostrar o que era a situação, uma família unida, uma família que está ali presente, e que tem essa comunhão com Deus. E eu comecei a gostar. Comecei a ler a palavra, comecei a aprender algumas coisas que eu era crua, coisas que eu nem tinha ouvido falar, nem vi sobre nada, comecei a ler a palavra. E o relacionamento com o João foi, cada dia foi mais sério. Eles me convidavam para ir à igreja, no começo eu era muito resistente, até porque, gente, a gente tem que entender que uma pessoa que não é cristã, não tem aquele costume, não vai se entregar assim de uma vez, né? E aí eu fui, né, amolecendo no coração, vamos dizer assim, que amolecendo no coração, vamos. E eu comecei a entender que a partir daquele momento que eu me tornei bom, a partir do momento que aquela família me acolheu, eu tinha que também deixar algumas bobeiras de lado e tentar, né? Além da minha vontade. Eu trabalhava nessa empresa chamada Mundial, nessa empresa chamada Alma Viva, em próximo Barreiro, e estava fazendo curso de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, a minha vida era super corrida. Eu já estava morando com o John na época. Eu fui morar na casa que meu sogro cedeu pra gente, que era a parte de baixo da casa dele. E eu fui morar lá. Antes mesmo de casar, eu João também, vamos dizer assim,
É crente, mas não era passado, né? E eles aceitaram, eles entenderam a minha situação na época. E falaram pra gente ficar lá e eu fui lá. Só que quando foi próximo, em 2019, foi em 2019, eu fui morar embora nessa empresa. O João, ele é profissional desse trabalho. E aí, quando eu conheci o John, ele ainda não trabalhava nessa área, ele já tinha feito curso dele, já tinha anos, mas ele não teve a oportunidade de nenhuma empresa de entrar, né, nesse ramo. E bem nessa época que a gente noivou, que eu já estava morando lá, eu estava trabalhando, estudando, fazendo meu técnico em enfermagem, na época, ele recebeu uma proposta de trabalho na profissão dele, e aí, só que essa proposta de trabalho foi para São Paulo. Ele não podia levar a família, não podia levar nada, era só ele ficava no alojamento lá na empresa. E aí eu ficava sozinha, não, ficava eu, Deus e a família dele, né, que é a minha família hoje em dia. E eles ficavam na parte de cima, eu ficava na parte de baixo, mas era assim, a minha vida era tão corrida, que eu não parava pra pensar nada, eu só trabalhava, estudava, alguns finais de semana eu ia na igreja, a maioria dos outros não, eu ainda não estava firme. E aí, eles me mandaram embora nessa época. A empresa me mandou embora, a Movida, e eu tive que parar o meu curso, porque na época meu esposo tinha acabado de entrar nessa empresa que deu oportunidade para ele, a profissão que ele tem. Então as coisas estavam apertadas ainda. E também já não estava gostando mais do curso. E aí juntou, como se diz, juntou o útil com o agradável e eu acabei não finalizando o curso técnico de enfermagem. Só que nessa de ficar parada em casa, nessa de ter parado a minha vida completamente, porque eu trabalhava, eu tinha uma vida social, né? Eu tinha amigos, eu estudava, eu vivia estudando para prova, fazendo trabalho, toda semana trabalho. Toda semana eu tô fazendo trabalho. Toda semana ele fazendo trabalho, trabalho para escola, apresentação de trabalho, grupo. Eu tive que parar de uma vez só. Eu tive que parar de uma vez só. Quando eu parei de uma vez só, veio a crise de ansiedade muito forte. Eu simplesmente fiquei dentro de casa, sem trabalho, sem estudar, sem o John, só eu sozinha ali. Então, veio. Eu com certeza já tinha propensão de ter, né, gente? Tinha ansiedade. E aí ela veio muito forte. Nessa época foi uma época muito dolorida pra mim, porque eu achava que estava morrendo, me matando, eu deixava as pessoas, sei lá, sabe, eu ficava muito assim. Nessa época eu tive que eu não conseguia Nessa época, minha crise de ansiedade ela foi tão forte que eu não dormia sozinha. Eu tive que dormir alguns tempos, com minha cunhada, dormia no quarto dela. Aí tinha a noite que eu não deixava ela dormir. Ela tinha acabado de formar, na época, ela tinha acabado de formar no tempo de personagem. E ela estava naquele momento de fazer entrevista de emprego, e ficava o dia todo fora, eu tinha que acordar muito cedo, e eu às vezes não deixava ela dormir, porque eu tinha uma trabalhamento, que eu ia para o hospital todo dia, e todo dia falava muito comigo. Aí eu comecei a fazer tratamento da ansiedade, passou uns 15 dias, eu estava já um pouco melhor, e voltei a dormir na minha casa. E foi nesse momento que eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei, gente, eu não tenho uma fé firme, eu não estou firme. E se alguma coisa acontece comigo, pra onde que eu vou? Será que eu vou ter salvação? Será que eu não vou ter? E aí foi a época que eu decidi aceitar Jesus e participar mais aos cultos, ia para EBD e fazer o curso, né, de pré-batismo, para batizar. Nesse meio tempo aí, em 2018 já era 2018, eu casei em 2017, eu casei com meu esposo, eu casei em outubro, com meu esposo casei dia 11 de outubro, e foi dia 11 de outubro que eu casei com meu esposo. E aí eu fiz um curso de cuidador de idosos, nesse meio período aí, passando um casamento, enfim, eu fiz um curso de cuidador de idosos, a gente não casou na igreja, tá? A gente casou só no civil. E eu casei justamente para poder batizar, porque eu não sentia vontade. A gente já estava com o casamento programado, com certeza a gente não ia ficar só noivos, a gente ia casar. Mas eu acelerei um pouco mais esse casamento para poder batizar, porque eu não me sentia vontade de viver a vida que eu estava vivendo e não ser batizada. Quer dizer, eu não me sentia vontade de viver a vida que eu estava vivendo e ir lá batizar. Então eu prezei pelo casamento primeiro para depois eu batizar. E nesse meio tempo eu fiz um curso de cuidador de idosos e comecei a trabalhar como cuidadora. Comecei a me distrair mais, enfim. Eu e o John sempre tivemos vontade de ter filhos. Desde depois que a gente casou, antes um pouco, desde quando a gente começou a morar junto. Só que a gente sabia que tinha que ter a hora certa. Em 2017 a gente casou. Nesse momento que a gente casou, eu parei de fazer uso de anticoncepcionais e começamos a não nos prevenir para poder ter filho.
E aí, se passou 2 anos, eu falei 2018, mas eu casei com o John em 2019. Em 2018, eu tava namorando com o John ainda, noivada, né? Em 2019 que eu casei com o John. E aí, a partir do momento de 2019 que eu casei com o John, eu parei de fazer o uso de anticoncepcional, a gente parou de usar qualquer método contraceptivo para poder tentar engravidar. Mas desde antes de um pouco do casamento, a gente já tava pensando nisso. A gente ficou tentando quase 2 anos. E nada, nada. E para um casal ativo, jovens, que não tem problema de saúde, é muito atípico você tentar durante tanto ano, né? E não vir, não engravidar. Então eu procurei uma ginecologista, comentei para ela o nosso caso, ela falou, vamos fazer alguns exames, talvez você está com algum problema, e aí a gente pode resolver. Falei, tudo bem. Fizemos todos os exames necessários para médico positivo, e graças a Deus, ele não custou nada. Não custou nada. Ela foi falar comigo, sua esposa já fez algum tipo de exame, alguma coisa do tipo? Eu falei, não, acho que não. Ela falou, conversa com ele, tem com ele se ele anima de fazer, para ver, né, o que tá acontecendo, o que não tá normal. Eu falei, tudo bem, eu conversei com ele, olha, John, tá tudo normal comigo, a médica pediu pra eu conversar com você, pra ver se você procura um médico, pra ver o que tá acontecendo. Ele logo se prontificou, foi lá, e marcou o exame, marcou o médico, marcou o exame, e aí descobrimos que o problema era a fertilidade do John. Ele era infértil, ele não podia, o caso dele é um caso grave, e o médico falou com ele, olha, você, infelizmente, provavelmente não vai ter filhos, a gente pode tentar fazer uma cirurgia para reverter, mas essa cirurgia eu não te dou certeza de reversão, porque são poucos casos que reverte, e agora é você tentando, e aí você vê o que você faz, a gente pode repetir os exames de novo. Eu lembro que essa época eu tava trabalhando, eu já tava saindo do serviço que eu tava, de cuidador de idoso, e a gente ficou assim super acalado, foi justamente no dia do aniversário da mãe dele, foi dia 8 de outubro que a gente descobriu, foi justamente, se eu não me engano, foi isso. Ou foi aniversário de casamento da minha sogra, mas eu não lembro exatamente o que foi. Mas era alguma comemoração e a gente já tinha programado de ir numa pizzaria. E aquele dia foi super pesado pra gente, a gente chorou. E a gente, sabe, a gente ficou devastado na época. Porque a gente queria, né? Tanto um filho e aquela notícia acabou com a gente. Hoje eu fico muito abalado, porque não esperava por aquela notícia. E eu também fiquei muito triste. Enfim, continuamos tentando e não vinha neném. Eu conversei até com o John pra ele voltar ao médico, procurar saber uma outra opinião, mas ele falou que não estava preparado naquele momento para procurar outro médico, ele machucava ele. Então começamos a conversar sobre adoção. Ele concordou comigo e aí eu fui fazer a inscrição na adoção, né? A gente primeiro faz um cadastro pelo site mesmo e depois a gente dá prosseguimento. Gente, é a pior coisa do mundo. Quando eu entrei no site, fui fazer aquelas inscrições e assim foi a pior coisa do mundo. Você tem que escolher a etnia, você tem que escolher tudo da criança. Porque quando a gente engravida, coloca o nosso filho no nosso ventre, a gente não escolhe a cor dos olhos, a gente não escolhe a cor da pele da criança. A gente tem mais ou menos um padrão, né? A gente sabe mais ou menos como que vai vir a criança. Mas lá não, lá você escolhe tudo. E foi um dia muito assim, eu fiquei impactada, porque tem crianças que simplesmente você não seleciona. Enfim, foi um dia muito difícil pra mim. Porque ele não participou desse momento, mas pra mim foi um dia muito difícil. E aí, um dia eu tava conversando com a minha sogra, e aí ela tava falando, por que você não procura um outro médico e tal? Eu falei, olha, já conversei com ele. Ele não quer. E assim, eu fazia uma coisa, gente, e nesse meio tempo eu batizei. Eu me batizei, glória a Deus, e continuei frequentando a igreja, glória a Deus, e tava seguindo firme lá, falhando alguns dias, mas tava indo. E eu orava todo dia pro Senhor, pedia fazia a mesma oração para Deus com meu esposo, se tivesse algum problema comigo que a médica não viu para me curar também, para dar a oportunidade de a gente ter um filho. E eu orava todo dia, pedia a mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia. Até que um dia eu parei e pensei, falei, gente, Deus não é surdo, Ele já ouviu a minha oração. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele quiser que eu e meu esposo tenham um filho biológico, a gente vai ter. Se não, ele vai dar a oportunidade da gente poder adotar uma criança quando vier. Ou se ele não quiser que a gente não tenha filhos, nem adotado, nem biológico, tudo bem, é a vontade dele. Ele tem que fazer a vontade dele nas nossas vidas. E eu entendi que não adiantava eu ficar repetindo aquilo mesmo todo dia, porque Deus já ouviu. Deus já sabe aquilo que está no seu coração. E eu fui esse dia que eu pensei isso, estava durante o dia fazendo algumas coisas, pensei, eu fiz a minha última oração. E essa oração ela foi sincera, como todas as outras, mas eu acho que foi mais um desabafo. Eu falei com Deus que eu estava ali, diante a Ele, sabendo que era o dono da minha vida, que Ele era capaz de realizar milagres e que eu não iria mais pedir, né, um filho, um milagre. Que Ele sabia as minhas necessidades, o desejo do meu coração e que eu ia entregar nas mãos dele.
E no momento que ele me desse um filho, ou se não me desse, eu seria grata, eu iria agradecer. E pedir perdão por todos os dias eu ter repetido a mesma oração, sendo que ele estava me ouvindo, ele sabe o meu desejo, o desejo do meu esposo. E falei, olha, não conversei com Deus. As minhas orações são mais. Eu tenho um temor, eu oro, mas eu converso muito com Deus. E aí, alguns dias passaram, minha sogra me falou isso. Eu falei assim, olha, eu comentei pra ela que eu já tinha conversado com ele sobre, que ele não queria, naquele momento, procurar outro médico. E falei com ela falou, mas aí tem que orar e tal. Eu falei, não, eu oro e eu já fiz a minha última oração. E já falei com Deus que a vontade dele seja feita na minha vida, na vida do meu esposo, conforme ele quer. E ela falou assim, tá certo e tal, a gente começou e tal. Passou assim uns 2, 3 meses, a gente tava com uma viagem marcada em 2021 pra Gramado, outubro de 2021, né? Foi outubro de 2021, a gente tava com uma passagem já comprada, tudo Gramado, Rio Grande do Sul. E aí teve um dia que a gente foi comprar as nossas roupas, porque, pra quem não sabe, lá é muito frio, e a gente foi comprar algumas roupas pra gente passar os dias lá, né? A gente ficou, acho que foi 4 ou 5 dias. E aí eu fui com ele, fomos ao shopping, e chegamos lá, tava tudo bem, eu tava andando, tava feliz, tava comprando, ele tava comprando as roupas dele, eu tava comprando a minha, tava próximo já da viagem, faltava tipo assim, uns 15 dias pra viagem, tava tudo bem, uns 15, 20 dias pra viagem, tava tudo bem, a gente tava feliz, comentando como que ia ser, programando as coisas, até que... até que... Aí meu filho acordou, por isso que eu saio, mas voltei. Mas enfim, eu vou acelerar aqui. Então, na hora que eu voltei do shopping, eu já voltei passando mal. Foi bem naquela época do Covid, que tava uma onda muito forte. Eu achei que eu estava com Covid. Eu passei mal, fiquei rouca, perdi a fala. E um dia, conversando com uma amiga minha, que tinha 20 dias que tinha descoberto a gravidez dela, ela falou, olha, eu acho que você tá grávida, você podia fazer o teste. Eu falei, eu tô grávida? Acho que não. Eu em casa tava cheio de teste na época, porque eu tinha comprado, né, naquela esperança de ter um filho. E eu fui e fiz o teste. E eu ia fazer uma trollagem com ela, porque toda vez que eu fazia um teste de gravidez, dava negativo. Então eu fui fazer um teste só por desencargo de consciência. E aí eu tava procurando testes positivos no Google pra poder enviar pra ela. Assim que eu fui encaminhar essa imagem pra ela que eu tinha salvo, eu escutei uma voz que eu não vou esquecer. Falou comigo, olha pro seu primeiro. E eu olhei. Quando eu olhei, tava 2 listrinhas lá e eu consegui enxergar. Corri, comentei com a minha cunhada, mostrei pra ela, falei, olha, não tô enxergando não, melhor a gente não comentar isso pra ninguém e tal. Falei, tudo bem, eu tava desesperada, chorando. E aí eu fui mandei uma foto pra minha amiga do meu teste. A minha tava bem fraquinha, mas tinha uma segundinha lá. Ela falou, você pode ter certeza que você tá grávida, porque o meu deu mais fraco que a sua e era positivo. Eu não me aguentei de felicidade, fui fazendo outros testes e cada teste a mais que eu fazia naquele dia a linha ficava mais forte. Eu fui correndo e contei pro meu esposo quando ele chegou do serviço. Ele falou, olha, vamos esperar mais um pouco, depois você faz um teste de sangue, deu pra HCG de sangue, pra confirmar se é ou não, pode ser a vacina que eu tinha tomado uns dias antes da vacina, né, porque a gente ia viajar da Covid. E aí, nem sei se pode falar isso aqui no YouTube, né, gente, que eu vi umas pessoas falando que se fala sobre isso, eles banem o vídeo, eles excluem, mas enfim. Eu fui, não me aguentei, no outro dia levantei cedinho, no sábado, fui lá na clínica fazer o beta-HCG de sangue e pedi, implorei a moça, contei minha situação pra ela, porque ela falou comigo que o resultado desse aí só assim, minha filha. Eu fui, implorei pra ela, falei assim, não, pelo amor de Deus, faz comigo não. Expliquei toda a minha situação pra ela, falei assim, eu vou pedir urgência no seu caso. Até de tarde deve sair. Falei, beleza. Fui embora pra casa, naquela expectativa. Meu marido já tava trabalhando aqui em Minas Gerais, já ele tinha conseguido uma oportunidade de emprego aqui em Minas. Então ele já tinha retornado de São Paulo, a gente já tava juntos novamente, que eu falo assim, todos os dias em casa, né? E aí, o que aconteceu? Chegou o resultado do exame positivo. Naquele momento, eu senti que realmente Deus estava comigo, que realmente eu fui agraciada com o maior milagre, que é o milagre da vida. Depois disso, a gente foi viajar, gente, passei muito mal na minha gravidez, foi 9 meses de gestação, assim, de enjoo, de azia, passava muito mal. E antes de descobrir o sexo do meu filho, eu sonhei 2 vezes. A primeira vez eu sonhei que eu estava chegando na minha casa, e logo quando eu entrava na sala, dava de frente pra porta do quarto, que ia ser o quarto dele. Que foi o quarto dele um bom tempo, né? E eu sonhei que na porta estava escrito Davi, de todo tamanho, e o quarto era todo azul. Não tinha como eu não esquecer esse nome ou confundir. Tava escrito Davi, de todo tamanho, na porta. Aí eu comentei isso com todo mundo e falei com meu esposo, ele queria colocar outros nomes e a gente ficou assim, se fosse menina eu ia escolher, se fosse menina ele escolhia. E ele tava escolhendo outros nomes. E antes um pouco de fazer aquele exame para descobrir o sexo da criança, eu tive outro sonho. Que eu já tinha ganhado ele,
e que eu tava deitada numa cama, que tava todo mundo festejando lá fora, numa área assim, de festa, e quando eu levantei da cama tinha uma criança com uma manta enrolada numa manta toda azul, com cabelo pretinho, lisinho. Eu falei, não, vai ser menino, Deus tá confirmando pra mim. E é por isso que todo mundo que me pergunta, eu falo, Deus que escolheu o nome do meu filho. Foi Deus que me deu o nome do meu filho. Ele me deu em sonho, ele mostrou pra mim que ele é um fruto, né, de um milagre realmente de Deus na minha vida. E aí, pra honra e glória do Senhor, eu tive o Davi, eu tive ele no domingo, 9h57 da manhã, dia 15 de maio. Foi um parto normal, graças a Deus ocorreu muito bem. Eu não senti dor até chegar em 8 centímetros de dilatação. Eu tive que fazer uma indução. E dizer que induzir o parto é muito dolorido, mas graças a Deus eu comecei a sentir dor só após os 8 centímetros e evoluiu muito rápido para 10. Quando eu cheguei a 10 centímetros, passou assim uns 20 minutos eu tive o Davi, uns 20, 30 minutinhos eu tive o Davi. Davi nasceu saudável. E para honra e glória do Senhor, o Davi tá aí. Para eu poder dizer que sim, ele vive, nosso Senhor está vivo. E que se você tem um desejo no seu coração, se você crê no nosso Senhor, confia nele, põe nas mãos dele que ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir na hora dele, no momento dele, quando ele achar que que aquela necessidade chegou no seu momento. Então essa é a minha história. Eu tive que acelerar um pouquinho, né, a forma de contar, porque meu filho acordou por causa do barulho, ele não tá acostumado à noite ter alguém conversando. E aí isso atrapalhou um pouco ele. Mas é isso. Eu vou acabar de lavar minhas vasilhas aqui, vou deixar pra guardar amanhã mesmo, que já deve estar pegando 1h da manhã. E espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha história, gente. Eu creio que eu sou uma mulher muito abençoada. Eu tenho um casamento muito abençoado. Eu tenho um filho que é um milagre. E Deus se faz presente na minha vida, na minha casa, com a minha família. Não estamos indo à igreja, estou sendo sincero com vocês, no momento ainda não. Estamos adaptando na cidade. Conseguimos achar uma igreja próxima de casa, que vai ser próxima. Em nome de Jesus, esse final de semana a gente já combinou, a gente vai fazer a visita. E se Deus quiser, a gente vai congregar. A partir desse momento, vamos congregar. Eu sempre essa palavra. E estou com vontade de voltar a ceiar novamente, vontade de ir para a igreja, fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, porque é importante manter a nossa caminhada na fé. E se você, porventura, está passando por algum motivo de desespero, de desesperança, eu só tenho que dizer pra você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele faz na hora dele, no tempo dele, então a gente tem que ter paciência e aguardar. Nem sempre tudo é do nosso jeito, a gente tem que entender que a gente tem um Senhor, que é o nosso Salvador, e que Ele sabe de tudo, o nosso bem. Talvez o que você acha que é bom pra você, não é bom pra Ele e não vai fazer aquilo naquele momento. Se você ainda não entregou a sua vida pro nosso Senhor, eu espero que você, ouvindo esse testemunho meu aqui, a minha história, você possa se entregar fielmente, de coração, seguir os princípios bíblicos, para que quando a hora chegar a gente possa estar junto com o Senhor, porque eu acho que vai ser, eu não acho, eu tenho certeza, vai ser um momento muito lindo na vida de todos, quando Jesus voltar e salvar e a gente ficar próximo, sentadinho do lado dele, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vontade e, como eu sempre falo, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!